Boa tarde, meus amigos, vocês que estão aí acompanhando a gente pela rádio FJR. Boa tarde ao pessoal também do Facebook que está entrando aí pela rádio FJR também, pela página e pela página do Desenvolvendo Personalidade. O Thiago já está aqui do meu lado compartilhando, a página Psicopapo, as nossas páginas aí profissionais. É um prazer estar com vocês, estamos aqui no nosso programa semanal para conversarmos mais uma vez sobre psicologia e sobre o nosso dia a dia. Boa tarde, meu amigo Thiago. Boa tarde, meus amigos. Tudo bem com vocês? Espero que tenham tido um fim de semana maravilhoso. Nós estamos aqui ao vivo no maior centro comercial de São Paulo, Avenida Paulista, na maior rádio online do Brasil, a Rádio FJR, diretamente para vocês em São Paulo, Brasil, mundo. Estamos aqui compartilhando, falando e ao mesmo tempo compartilhando nas redes sociais o link para todo mundo poder ver o programa ao vivo. E já vamos começando falando para vocês sobre a frase para desenvolver a personalidade de hoje, gente. A frase é: como eu lido com o fracasso? Eu não sei se vocês já se perguntaram como vocês lidam com o fracasso. Porque o fracasso, ele é uma variável muito presente no cotidiano das pessoas, né? Então, assim, tanto o sucesso quanto o fracasso, eles têm um peso muito grande. E por mais que você pense, às vezes, que o sucesso tem um peso maior na sua vida, comece a reparar se ele tem o mesmo peso que o fracasso tem. Então, por causa de demandas que a gente escuta e também em vários artigos científicos, em várias demandas que a teoria traz sobre as comorbidades psíquicas envolvendo a dificuldade que a pessoa tem em lidar com o fracasso, nós resolvemos trazer à pauta esse tema. Muito bem, até porque, né, Thiago, não tem como a gente viver sem fracassos, né? Talvez a gente até ache, num primeiro momento, que essa palavra é uma palavra muito forte a se dizer, mas a gente quis mesmo trazer uma palavra que trouxesse um certo impacto para que a gente pudesse refletir. Então, se não for pela linha da linguagem fracasso, nos nossos erros, nas nossas dificuldades, nos nossos pesares do dia a dia, né? Então, assim, uma das coisas que a gente precisa sempre lembrar, que realmente o fracasso é uma coisa que, ou os erros, né, como você preferir, está presente no dia a dia e é impossível a gente excluir essa vertente da nossa vida, né? Eu trouxe uma definição muito interessante que eu gosto, que é do filósofo Edgar Morin, e ele fala sobre o Homo sapiens e o Homo demens, né? O Homo sapiens a gente já conhece, a gente já ouviu falar com certa, né, com frequência, que é aquela lógica de que nós somos seres de racionalização, né? Que conhece as coisas, ser cognoscente, né? Que também é uma linguagem aí. Só que o que muitas vezes não se é falado, né, é que nós somos também o Homo demens, que ele diz, que é a pessoa também inusitada, também o irracional, vamos dizer assim. Em outras palavras, é como se nós não tivéssemos controle pleno das nossas atividades, porque a gente sempre está buscando o controle de todas as coisas. E é por isso que a gente se denomina como racional, como aquele que está pensando, naquela famosa frase, né, do Descartes, né, penso, logo existo. Por quê? Porque a minha capacidade de pensar é que me faz me colocar diante das situações e diante da vida. E gera aquela coisa, né, da verdade absoluta. Da verdade absoluta, exatamente. E aí é que tá. Essa verdade absoluta, Thiago, faz a gente imaginar que a gente vai ser pessoas que sempre vai estar ciente e sob o controle de todas as situações. Mas, na verdade, isso é muito complicado. Nem sempre é possível. Por isso que eu gosto dessa definição do Homo demens, da irracionalidade, das situações que não ocorre dentro da nossa capacidade de sempre refletir ou de controlar. Então, todas as vezes que você pensar que você precisa ser vencedor, porque nos treinam com certa frequência para ser vencedor. E a lógica de que
a gente não é apenas vencedor, mas a gente também somos pessoas que... Nós também somos pessoas que também erramos e que perdemos, é muito importante. Somos vencedores a partir de algumas óticas, mas também somos pessoas que estamos galgando sempre essa vitória, e não sempre vitoriosos plenos, né? E aquilo, né, Pablo? A pessoa, quando ela fica focada demais em não errar, aí que ela acaba ficando mais vulnerável ao erro. Né? Porque é uma das coisas que eu escuto muito em terapia, é uma das coisas que eu escuto muito na minha terapia, né? Então, assim, o ser humano e o fracasso. Eu acho importante a gente conversar também sobre a percepção que a pessoa tem sobre o fracasso. Geralmente, as pessoas que se pegam numa dificuldade de lidar com isso... Como é que você sabe que você está com uma dificuldade de lidar com o fracasso? Você fica irritado com o fracasso, ou você não consegue dormir à noite, ou você fica ou personalizando a culpa, ou então distribuindo a culpa do fracasso para várias outras pessoas, para várias outras situações. Enquanto você não repete aquela situação e tem êxito com ela, você fica com aquele pensamento fixo, com aquela ideia fixa de que você fracassou. E muitas vezes essa ideia fixa ela vai limitando você para você conseguir dar um passo à frente. Eu costumo refletir e pensar que a pessoa que tem que tem essa intolerância ao fracasso, ela está sempre com aquele pensamento absolutista do 8 ou 80. Ou eu consigo atingir aquela meta específica que eu coloquei para mim, ou então eu sou um fracasso absoluto. Então nunca tem o meio termo, né? É aquela coisa, ou eu tiro 10, ou eu sou melhor ou eu sou pior. 9,75 para mim é 0. Então assim, você pode reparar que talvez até seja o seu caso, que se você, por exemplo, não alcança o que você gostaria, você já fica completamente com o seu humor alterado e tendo uma percepção de que esse erro foi o maior de todos, e você às vezes ignora todo um contexto. Às vezes você acaba se pegando pensando que o seu 9,75, simbolicamente falando, ele não tem valor nenhum, né? E você já parou para pensar que, a gente pegando até nesse contexto de escola, que o cara que tira 7, ele tem o mesmo diploma que você que tira 10? Parou para pensar nisso? E a gente vai criando uma ideia de pessoas irrepreensíveis, né? De pessoas perfeitas. E aí a gente acaba vivendo quase que de uma forma fantasiosa, de que eu não posso errar, de que eu não posso cometer deslizes, de que na lógica em que a gente vive a vida, na ideia de competição, de alcançar níveis superiores aos colegas que estão ao lado, ao próximo, né? Vai deixando a gente nessa posição de cada vez mais se cobrar e cada vez mais fazendo com que o fracasso se torne algo bem mais, com maior impacto, né, do que deveria ser. Não é que a gente deveria se acostumar com o fato de perder, mas a gente deveria saber que perder faz parte do percurso. Parece muito óbvio, mas muito provavelmente você, como eu e o Thiago, nós conhecemos pessoas que têm muitas dificuldades com isso, e isso pode atrapalhar sim a sua vida, de maneira que, quando você, usando esse exemplo, né, Thiago, mesmo você tirando um 7, ou você tirando um 9, né, não tá bom. Né? E não é na lógica de que eu preciso melhorar. Não tá bom porque eu não me tolero, eu não tolero o fato de ter tirado uma nota ruim ou o fato de ter errado. E aí entra uma outra questão, Thiago. Não é só não tolerar o ato de não ter conseguido a nota ou não ter conseguido alcançar algum projeto, algum resultado. Não tolera a si mesmo. Então começa a haver uma confusão em relação a, como você comentava, Thiago, a interpretação desses fatos todos. Porque eu passo a não me tolerar mais porque sou uma pessoa errante. E isso é terrível. E quem vive isso sabe o quanto é difícil, né? Mas isso que você estava falando, Pablo, acho que é importante até os nossos amigos, os nossos ouvintes que estão aí nos acompanhando, refletirem. Quantos nãos você ouviu? Se você parar para avaliar, eu tenho certeza absoluta, seja você
desde o rapaz que serve café até o presidente da empresa, você ouviu muito mais nãos na sua vida do que sim. Tá? Eu acredito que até para o sim ter uma significância para as pessoas, ele tem que ter o peso do não. Então, se você procura sempre não fracassar, se você procura sempre ser o melhor, eu costumo dizer que chegar no topo não é a coisa mais impossível do mundo. Chegar no topo, várias pessoas que se dedicam chegam. Ficar no topo. Não é? Então você vê, por exemplo, o Ayrton Senna, né? O sonho dele sempre era ser o melhor. Ele realmente várias vezes foi o melhor, mas não é sempre que ele conseguia ser o melhor. Isso é com todo mundo. Até com um cara excepcional, brilhante como o Ayrton Senna, ele não conseguiu, em todas as corridas que ele fez, ele ser o primeiro. Não é? Então, assim, como que você tem esse pensamento? E eu começo a pensar também, Paulo, pensar sobre isso, que as pessoas que são intolerantes ao fracasso, que pensa você aí que está ouvindo a gente, vamos partir de uma lógica de que quando você fracassa, você automaticamente não é tão atrativo para as pessoas. Agora, todo mundo gosta de ficar perto daquele cara. Por que existe o contexto de ídolo? Porque você faz uma idealização ali de que o ídolo é um cara que não erra, de que o ídolo é o cara que sempre acerta, que sempre conseguiu tudo, que é um cara que está além da humanidade. Então pensa comigo, se você refletir sobre a questão de ídolo, cantor, sei lá, tantas possibilidades, artista, o que fica na sua cabeça é aquele cara que não é ser humano. Mas se você traz ele para a realidade, por que, por exemplo, a imagem, né, de um ídolo, quando ele de repente faz alguma coisa, tem alguma falha humana que você não esperava, o que acontece? Todo mundo desconstrói essa imagem. É como se todo mundo percebesse que ele também fracassa. E aí o que acontece? Se você fracassa, pessoa senso comum como todos nós aí, que não está nesse padrão aí de ídolo, se você fracassa, o que acontece? Automaticamente você corre um risco maior de ser rejeitado, não é? Das pessoas não quererem estar perto de você. Então as pessoas que geralmente têm intolerância ao fracasso, elas também têm uma intolerância a ser rejeitado. Porque quem não fracassa não é rejeitado. Mas quem fracassa já está assumindo um risco de ser rejeitado. Então são duas coisas aí para a gente pensar, viu? A intolerância em ser fracassado e a intolerância em ser rejeitado. É meio difícil a gente conseguir driblar isso a vida toda, né? Eu acho sofrido. Todo mundo já tentou isso, mas é sofrido, né, Pablo? Você ficar tentando driblar isso. Até porque a gente todo mundo provavelmente já viveu uma situação em que foi rejeitado em determinado lugar, com determinadas pessoas, e a situação é muito complicada, né? Quando você falava, eu me lembrei de um livro uma vez que eu li, que dizia que a definição de vencedor é aquele que vence a dor. Que é muito legal, né? Vencedor. É aquele que aprende a viver vencendo as suas frustrações, as suas dores. E talvez esses vencedores que você está comentando, né, Thiago? Pessoas famosas e tudo mais, ou até pessoas que a gente do convívio e tal, é aquele que vence a dor, é aquele que se supera o tempo todo. Por isso não dá para ficar mergulhado na rejeição, no fracasso, nas dores, porque também a gente fica tão frustrado que a gente tem a tendência de se mergulhar e ficar ali. Eu não consigo, puxa, que desastre que eu sou, que desastre que eu fui, que dificuldade que eu não consigo enfrentar. E a gente vai ficando ali, vai ficando envolvido com aquilo, né? A tal ponto que o nosso discurso, as nossas palavras, os nossos atos tendem sempre a ter uma atitude de uma pessoa que fracassa, de alguém que não está vencendo mais a dor. Então sempre se lembre de que aquele que vence é aquele que está sempre superando dificuldades. E a dificuldade é uma coisa muito subjetiva, né? Muito relativa. Talvez o que é dificuldade para você não seja dificuldade para mim, não seja dificuldade para você, Thiago. Mas o mais importante é saber que para viver bem esta vida, nós precisamos aprender sim a conviver com o nosso fracasso e, sobretudo, vencer a dor. Isso aí que o Pablo estava falando, gente, dos pensamentos, né? Que as pessoas, elas... o que eu posso dizer para você é que
não tem nenhum problema em você fracassar, em você ter um pensamento, puxa, que droga, não consegui, puxa, que chato, eu queria ter conseguido isso, queria ter conseguido aquilo, queria ter tirado uma nota melhor, queria ter falado melhor em público, queria ter apresentado aquele trabalho de uma maneira mais específica, não deu. Mas quando aqueles pensamentos que o Pablo falou agora há pouco começam a martelar aí dentro da tua mente, é sempre assim, não adianta, por mais que eu tente eu não vou conseguir, eu sou um fracasso mesmo, eu fracasso em tudo. Tem algumas pessoas que elas, por exemplo, isso eu vejo muito em pessoas que têm depressão. A pessoa, ela, por exemplo, ela quer tentar um fator específico. Então vamos pensar que ela tem um problema no casamento. Então vamos pensar que ela se divorciou. Ela acaba pensando, nossa, eu fracassei no meu casamento, fracassei como esposa, como marido, enfim. E essa noção de fracasso, ela ganha um peso tamanho que faz a pessoa ignorar todas as evidências de que o resto do contexto da vida dela não é um fracasso. Isso é uma coisa que a psicoterapia faz. Então a psicoterapia, ela ajuda a pessoa a elencar e dar o mesmo valor. Se ela está dando valor para aquilo que é ruim, a gente dá uma possibilidade dela também refletir sobre o que é bom. Porque se você fracassou num relacionamento, isso quer dizer então que quando a pessoa fala eu sou um fracasso completo, então ela está dizendo que ela é um fracasso como mãe, como, sei lá, se for homem, como pai, como filho, como irmão, como profissional, como amigo. E aí, como estudante, se estudar, né? Então é um fracasso total. Então será que uma variável pode dizer todo o contexto de vida de uma pessoa? Com certeza não. Se você se identifica com isso, eu te convido a refletir. Eu te convido a refletir, se você quiser até deixar dúvidas nos comentários, quiser mandar no WhatsApp 994272179, é o WhatsApp da rádio, 994272179. Se você quiser deixar a sua opinião sobre isso, será muito bem-vinda, será lida aqui no ar por nós. Mas se você tem uma questão específica como essa que eu mencionei há pouco, eu acho que vale uma reflexão. O que você vai fazer com isso, a decisão é só sua, mas vale uma reflexão. A psicologia também é preventiva, viu, gente? Não é só a medicina, não. E aí é muito importante, né, Thiago? Eu estou ouvindo você falar e me veio na cabeça o seguinte: a gente tem que tomar cuidado e a gente tem que, talvez uma das coisas mais importantes para ficar como mensagem para você, a gente tem que tomar cuidado para não reprisar os fracassos. Só porque a gente fracassou, ou a gente errou, ou porque a gente não foi tão feliz em determinada tarefa ou em determinada situação, como no relacionamento que o Thiago estava comentando, não significa que você tem inabilidades diversas e em todos os lugares. Não. É até possível sim que as dificuldades que se apresentam em determinados relacionamentos também se apresente em outro. Sim, isso é uma dinâmica que precisa ser aí trabalhada, né? Porém, não significa que você é um fracasso como um todo. Então, pense bem nisso. E essa é a mensagem que a gente quer deixar para você hoje. Não se coloque como uma pessoa fracassada, porque se você se colocar como alguém assim, muito provavelmente você será, porque é a posição a qual você se submete, você está se colocando. Não permita com que apenas algumas situações que não foram bem-sucedidas na sua vida sejam determinantes para que nas situações posteriores você também tenha fracassos. Não, não. Muito pelo contrário. É aprendendo com os erros, né? A gente tem que ter essa lógica e não reprisando os erros, que é totalmente diferente. E se você chega, por exemplo, se você alimenta, dá só força para esse tipo de pensamento, o que acontece? Vamos supor que você, voltando ao exemplo da pessoa que terminou o casamento, se ela pensa que ela é um fracasso, que vontade que ela vai ter de se relacionar de novo? Ela vai sempre pensar, para que eu vou me relacionar? Eu sou um fracasso, vai fracassar de novo. E tá cheio disso por aí. Tá cheio, nossa. Cheio. E aí o que acontece? Vai gerando a desesperança, vai gerando a falta de ânimo. Aí a pessoa vai cada vez mais sentindo dificuldade para sair dessa situação. Você sabe que tem pessoas que dizem assim, né? Já foi dito para mim, já ouvi várias vezes, em várias circunstâncias. Mais ou menos assim, eu não vou nem fazer isso porque já deu errado 5 vezes.
Ou já deu errado uma vez, não precisa nem ser 5. Já deu errado uma vez, eu não vou fazer, porque eu sei que eu vou me frustrar e tudo mais. Quer dizer, vive em função daquilo que não deu certo. Né? E uma coisa bem interessante que se trabalha muito, né, nas terapias é tente lembrar, tente fazer memória a coisas que deram certo nessas situações. Então você sempre vai ter uma referência ruim, porque a vida é assim, como a gente tem falado, mas muito provavelmente, eu tenho certeza disso, você também vai ter referências super positivas. Lembre-se de situações em que você não conseguiu ou não estava conseguindo e de repente você conseguiu. É muito interessante, né? É muito bacana você ficar ali debruçado sobre uma questão que você de repente está tendo uma certa dificuldade, mas de repente lhe vem a luz, lhe vem a resolução da questão, e não por um simples acaso, mas porque você trabalha na questão, você trabalha na situação. E uma das coisas que a gente ensina na terapia é justamente isso. Porque quando você foge, né, você não vai ter a oportunidade de entrar em contato com o conteúdo e não vai ter a oportunidade de trabalhar aquele conteúdo. E é isso que a gente mostra com a psicologia, é isso que a psicologia ensina, é isso que se espera de alguém que quer buscar cada vez mais uma vida plena, uma vida com mais sentido, uma vida com melhores resoluções emocionais, né? Até porque o sucesso é uma construção derivada do fracasso, né? Eu nunca vi alguém que conseguiu sucesso sem fracassar nenhuma vez. Agora, vamos ter uma perguntinha aqui. Ok, vamos sim, já está acabando até o nosso horário, né? Fazer uma pergunta aí. Sim. A pessoa pediu para não identificar, então vamos respeitar. Tenho muito medo de errar. Várias vezes acabo desistindo de fazer alguma coisa apenas por medo de errar. Não sei como proceder. Essa é uma pergunta curiosa até, porque o medo, às vezes a pessoa fica com medo de ter medo, com medo de errar, e o medo nada mais é do que aquele pensamento que eu estava citando para vocês agora há pouco. Se você fica com o pensamento já catastrofizando, vai dar tudo errado, nada vai dar certo, para que eu vou tentar? Com certeza você vai ter muita dificuldade. Então o que eu acho importante, você, meu amigo, minha amiga que está com essa dúvida, e de repente a dúvida dessa pessoa pode ser a sua dúvida também, você avaliar o nível dos seus pensamentos. Na psicoterapia, o que a gente faz, principalmente, falando mais na linha cognitivo-comportamental, é ajudar você a fazer uma estruturação cognitiva. Em que sentido? Fazer com que você valide essas percepções de pensamento. Você passe esses pensamentos por o filtro da lógica. Esse pensamento é um pensamento puramente emocional. Não é? Então, assim, a gente tem que, para a gente não sofrer, para não gerar sofrimento em relação aos pensamentos, esse pensamento ele tem que passar pelo viés da lógica, ele tem que ser um pensamento adaptado com a realidade, não com o seu sentimento. Você pode ter um sentimento, desde que ele não transforme o seu pensamento num pensamento desadaptado com a realidade e faça com que você sofra. Só pelo que eu estou vendo aqui, o que nosso amigo citou, só dele pensar que ele pode errar, ele acaba desistindo, ele acaba ignorando todas as outras possibilidades que ele pode conseguir fazer de um jeito X, pode fazer do jeito Y, pode falar com tal pessoa, ele acaba ignorando tudo isso e fortalece só o viés de que ele pode errar. E quem é que não pode errar? Né? Eu não posso aqui tropeçar e falar uma palavra errada também? Não posso errar? Não é verdade? Sim. Posso sair daqui, tropeçar, cair na câmera? Acontece de vez em quando. Acontece isso, né? Você vê, até pensando nessa lógica, né, Paulo? O que é a videocacetada lá do Faustão? É uma consequência de fracasso. As pessoas são tão intolerantes ao fracasso que elas acham graça, elas se aliviam de ver uma outra pessoa fracassando. É curioso isso, né? E é tão interessante isso, Thiago, porque tem vários autores em psicologia, né? E várias pessoas que tomam isso como uma verdade muito interessante. Se a gente quer viver bem a vida, é preciso aprender a rir de nós mesmos, né? Aprender a rir de nós, a rir do companheiro e não se chatear com isso, muito pelo contrário. A questão do humor é muito importante para a gente enfrentar situações que são complexas, problemáticas. É por isso que a gente tem até um certo fascínio
por ver situações tão problemáticas, tão difíceis, como a questão, por exemplo, política que a gente está vivendo, quantos memes que nasceram disso, né? A gente tende a fazer um pouco de humor até para que as coisas sejam um pouco mais toleradas por nós, um pouco mais assimiladas de uma maneira que a gente não fique tão traumatizado em função daquilo. Então é importante fazer humor, sim, com as questões, não para banalizar ou desconsiderar, mas ao contrário, para que você entre em contato com o conteúdo de uma maneira que você consiga também suportar. E deixa a pessoa mais resiliente isso, né, Pablo? A pessoa fica mais resiliente, ela fica mais capacitada para lidar com aquilo. Porque veja, se você aceita, quando o Pablo está falando isso, eu refleti em relação à aceitação. E se você consegue tirar um lado bom do seu fracasso e até dar uma risada em relação a alguma coisa aí, o que você está fazendo? Você está aceitando que você errou. Não é muito mais saudável você aceitar o seu erro do que você fechar a cara, ficar nervoso, ficar bravo, bater a porta e começar a procurar um monte de culpado ou personalizar a culpa inteira para você? Então fica essa reflexão aí do dia. E só mais um detalhe, eu quero sugerir para você um exercício, para todos nós aqui, inclusive para o Juan que está aqui também, tá ouvindo, né, Juan? Imagine só uma situação em que você, no primeiro momento, ficou muito nervoso, muito irritado, chateado, alguma coisa do tipo. Aí passou alguns minutos, aí você fala, puxa vida, mas que exagero, que nada a ver, né? E às vezes você fica até chateado com aquele comportamento que você teve. A sugestão é, tente se relacionar com um pouco de humor com essa questão. Tente olhar para você, olhar para essa situação e pensar assim, puxa, mas faz parte. Eu vou contar isso quando eu estiver com os meus amigos ali no barzinho, quando eu estiver em casa reunidos com ele, contar as histórias e dar risada. Porque assim a gente vive a vida com muito mais qualidade, né? Inclusive eu tenho várias questões do Thiago aqui que uma oportunidade contaria para vocês. Que esse rapaz ele é muito engraçado. Deixa, essa hora vai chegar. Bom, gente, estamos estourados no tempo aí. Estamos. Agradeço a audiência. Então, dúvidas, sugestões, timeline do Psicopapo, do Desenvolvendo Personalidade, e lembre-se da nossa frase. Muito bem, então também, só antes disso, Thiago, também convidar ao pessoal aí a escutar a rádio FJR. É só você colocar aí www.fjr.com.br e também acompanhar a página nossa, né? E então, não se esqueça, meus amigos, que o seu desenvolvimento é o seu maior recurso. Muito bem, um abraço para vocês. Boa Você tarde, pode encerrar, por gentileza, um abraço. Tchau.